Que a paz e a graça do nosso Salvador esteja com todos os amados irmãos e irmãs que está aí assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal Atalaia de Yahua. Meus irmãos, hoje vou dar uma pausa a respeito dos vídeos que eu estava fazendo a respeito do Evangelho de Tomé, mas logo vamos dar continuação. Mas o nosso Pai me trouxe uma parte aqui para que trouxesse um esclarecimento para os irmãos a respeito do que ocorreu naqueles dias, quando nosso Salvador estava ali entre os seus, discípulos, ensinando a respeito do reino de nosso Pai, o Pai dos Espíritos, não o Pai da matéria, como já foi deixado bem claro, que um é o pai da matéria e outro é o pai do espírito. E ao pai do espírito é quem nós devemos ter obediência. Porque os mandamentos do pai da carne, com a lei de Moisés, só trouxe morte. Porém, o nosso Salvador, com a sua boa notícia, veio nos trazer a vida. Mas a confusão foi instalada no meio. Entre aonde nós estamos e a verdade estava ali naqueles dias. Depois se apropriaram da verdade e nos passaram a mentira. Então, para nós compreender o que realmente aconteceu, em vez de nós ficar tentando desembaraçar daqui para lá, não tem como, é muita mentira. Vamos diretamente lá naquele meio entre, como diz na Bíblia, Novo Testamento e Velho Testamento, e ali vamos compreender o que realmente aconteceu. Então eu vou ler aqui uma carta do apóstolo Paulo, na sua Bíblia mesmo, que se diz sagrada, que não é sagrada, lembre bem. Vamos ler aqui aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Os irmãos quiserem pegar a sua Bíblia para acompanhar essa leitura, é muito bom. O título diz: A vinda de Cristo será precedida de manifestação do anticristo. Então, irmãos, ali naqueles dias, ele veio. E aqui Paulo já estava dizendo que a vinda dele seria precedida da manifestação do anticristo. Quer dizer, logo após ele vir, cumpriu o que tinha determinado o Pai para ele, o anticristo já vinha com as suas obras. E, no entanto, até o dia de hoje, em todos os tempos religiosos, e aí até no YouTube, se você for ver vídeo desses pastores famosos que tem aí, eles estão sempre jogando que o anticristo vem no fim. O fim, na verdade, depois de Cristo. Quer dizer, assim que ele morreu no madeiro, como foi determinado e está escrito. Então, o que aconteceu? Ele já seria, o anticristo já começava a preceder ele com as obras de engano dele. Porém, eles tiram o entendimento da cabeça dos irmãos com a teologia, que eles estudam,
que são para enganar e não para mostrar a verdade. Aí você diz, não, mas na nossa igreja nós não faz teologia, não. Fala, piorou, porque se os que faz teologia estão fazendo essa confusão, que dirá os que não fazem, os que não estudou teologia. Porque as coisas do nosso Pai devem ser feitas pelo seu Espírito só. Não é por teologia e nem por ignorância. Porque o sujeito pensa que ele não fez teologia, ele é um ignorante e cuida que ele sabe alguma coisa. Mas não é verdade, não é assim. Agora, todo aquele que se instruir pelo Espírito, esse sim vai dizer a verdade. Por quê? Porque não é ele quem diz, e quem diz é o Espírito. Então vamos ler, fazer uma leitura aqui no capítulo 2 de aos Tessalonicenses. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Salvador, o Cristo, e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, o dia de Cristo estivesse já perto. Uma coisa é o dia em que ele veio para trazer a boa notícia, e outra coisa é ele vir na consumação de todas as coisas. Mas eu estou esperando a vinda dele no fim. Ué, mas quem diz que você vai viver até de tarde? Hã? Quem diz que você vai estar vivo daqui a 1 minuto, daqui a 1 segundo? Ninguém pode dizer isso. De modo que nós temos que estar preparados. Aproveitando o quê? O presente. Nós temos que viver no presente e não no futuro. Então, os crentes vivem no futuro, esperando o arrebatamento, esperando que não vai acontecer, é claro. Já marcar tantas datas, não acontece, não acontece. Porque o arrebatamento é em vida, é em vida. A pessoa tem que estar vivo. Não existe esse negócio de morrer para ressuscitar. Isso é engano, é engano. Para quê? Para que você fique esperando para depois, para que você viva sempre no futuro e não aproveite o presente que nosso Pai lhe deu, que é o dia presente que você está, assim como estamos aqui agora. Eu estou aproveitando o presente, fazendo esse vídeo para instruir alguns irmãos. Mas eu posso ficar parado, no futuro eu vou fazer um vídeo disso, no futuro eu vou fazer um vídeo daquilo. E não faço, de tarde me corta o fio da vida e fala, ó, você tinha que ter feito, não fez. Então, vamos pôr em prática, irmão, no presente, hoje, aqui, agora. Então, aqui está falando, o apóstolo Paulo estava falando que o dia dele, da vinda para consumação, não estava perto. Porém, já tem mais de 2000 anos, né? Temos que levar em consideração isso aí. Mas ali naqueles dias, ele já queria alertar para que ninguém viesse enganando. Mas não é com o final que você tem que se preocupar, você tem que preocupar com o dia que você está aqui, né? Eu já estou aqui com 47 anos, e aí, né? Eu não sei se talvez é só 48 e eu vou, então vou ficar esperando o fim? Não, vamos nos preparar, vamos estar pronto, porque assim como disse nos vídeos anteriores, se o homem soubesse a hora que o ladrão vem para
entrar na sua casa, ele se prepararia. Então você se prepara, porque ele vem. E ele vem numa hora que você não espera. Você está achando que, não, eu estou com 40, fulano viveu 80, vou viver também. Nada a ver, nada a ver. Criança nasce e morre antes de fazer um mês, então não leva essa conta a sério não, que você se lasca. Te prepara, arruma-te na presença do nosso Pai, né? Então, ele advertiu aqui que essa segunda vinda seria só para a consumação de todas as coisas. Agora vamos entender quando é que vem o anticristo. Quando é que o anticristo haveria de se manifestar? Todos os youtubers aí, esses canais, né, muito famosos, com muitos milhões de inscritos aí, eles, muitos mil inscritos, então eles dizem que não ele vai aparecer no fim, ele vai aparecer aqui, ali, ele é o Obama, ele é o Trump, ele é o fulano, ele é o Bertano, ele é o ciclano, e nada, nada, né? Então vamos, pela palavra, nós podemos chegar ao entendimento disto, né? Então, vamos continuar a leitura. Então, a vida de Cristo naqueles dias não estava perto. Eu não posso dizer que agora não esteja, porque depois de 2000 anos, né? Pode ser. Mas não vou afirmar que esteja bem aqui, pertinho. Então, ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aí eles põem na cabeça do povo, olha, lá nos últimos dias que ele vai aparecer. Então, pensando assim, você fica esperando ele aparecer, de olho no tempo, no que estão falando, no que estão dizendo. Ó, apareceu ali, eu acho que é o Obama. Não, eu acho que é o Donald Trump. E vai nessa lorota, né? Aí, não, é o Jared Kushner, é o fulano de tal, é o cara lá da Rússia, é o cara lá da Ucrânia. E tem desde aí que dá para encher caminhões. Então, beleza. Nós compreendemos que antes, né? Antes que o nosso Salvador viesse, se manifestaria o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama, aqui diz Deus, né? Ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então veja, irmãos, essas são as características do, do homem do pecado, do anticristo. Apesar de ele ser um anticristo, ele viria ser como o próprio Deus na terra, né? Encarnado na terra. O povo gosta de carne, né? Tudo deles tem que ser na carne. Nada no espírito serve, só na carne. Se é na carne, todo mundo aceita, mas se é do espírito, ninguém aceita. Não, isso aí não tem jeito, não tem base, não tem como. Então não recebe, porque o nosso Salvador, ele é o espírito vivificante. Ele não veio se tratar de carne, ele veio nos mostrar como se livrar da carne, herdar o espírito e entrar no reino da glória. Então, esse fulano de tal, o anticristo, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora, vós sabeis o que o detém, para que
a seu próprio tempo seja manifestado. Aí dizem aí, não, é o Espírito Santo é que não permite que ele se manifeste. Isso, irmãos, porque dizem que o Espírito vai sair na terra, mas a hora que a última gota de luz do Espírito sair da terra, essa é a hora em que vai acontecer justamente a consumação de todas as coisas, onde toda a matéria será desfeita. De modo que se você não subiu, ninguém mais vai. Tudo que está aqui será desfeito. Por quê? Porque o que era de luz, de espírito que estava aqui, foi levado. E agora restou só a matéria. E como a matéria é treva, é densa, a luz clareando, logo as trevas vão se desfazer. Todo esse mundo material, com os seus 7 céus que está acima, e voltará só o estado original como era. Então, irmãos, nós vemos aqui, né, que e agora vós sabeis o que o detém. Então não é o Espírito Santo. Por que não é o Espírito Santo? Porque aqui mesmo, nesse verso, está dizendo: agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo. O que detinha o anticristo ali naqueles dias? O tempo, o tempo. Porque tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, não é? Então foi determinado o tempo para que ele se manifestasse. E eles trouxeram na cabeça dos irmãos, com esse evangelho corrupto, que isso seria lá no fim dos tempos. Você acha mesmo, irmão, que Satanás, com a astúcia dele, ele ia ficar deitado numa rede lá no inferno, tranquilo, balangando no meio daquelas chamas lá? E aí, quando desse a última hora, ele vinha? Será que ele ia conseguir alguma coisa com isso? Não, irmãos, não. Então, a seu próprio tempo. E que tempo seria esse? Vamos ler aqui que nós vamos compreender. Então, era o tempo. O tempo não é o espírito quem impedia ele, mas o próprio tempo dele aparecer. Falar, a data marcada é tal. Porque temos que compreender, irmãos, que o inimigo das nossas almas, ele é como um cachorro em uma corrente. Se a corrente dá meio metro para ele, ele só vai até meio metro. Não tem conversa. Não tem como ele esticar a corrente. Ele pode até esticar o corpo dele um pouco, mas a corrente ele não estica. Então ele não vai além do permitido. Então, tudo isso, a palavra do nosso Pai está acima de todas as coisas. E tudo segue ao que ele disse, né? Agora vós sabeis o que o detém para que seu próprio tempo seja manifestado. Os irmãos compreenderam isso aí. Por quê? Já, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que resiste até que do meio seja tirado. Então, irmão, para você ver que ele já estava agindo. Só que ele estava na calada. Por quê? Porque não era permitido ele entrar. Mas ele já estava trabalhando nos corações daqueles que estavam ali. Tanto que trabalhou para matar o nosso Salvador juntamente com os seus discípulos e, em seguida, trazer o grande engano. Então,
para você, irmão, para você, irmã, que está esperando que o anticristo venha nos últimos dias, eu sinto muito em te informar que ele veio há 2000 anos atrás. E por que que eu não vejo, irmão Heber, o anticristo? Não vi, ninguém fala, ninguém conta isso, onde é que ele está. É muito fácil, irmão, é porque às vezes você faz parte dele. Ah, mano, tem misericórdia, não faz de jeito nenhum, faz sim, faz. Todo aquele que está dentro de um templo religioso feito por mão de homem, ele faz parte do corpo do anticristo. Tanto que quando você leva o dinheiro, você está financiando ele, né? Ajudando ele naquilo que ele tem que fazer. E nisso cresceu grandemente. E a raiz disso tudo é o quê? O cristianismo fundado por Constantino foi determinado em 325, Concílio de Nicéia. É só você procurar, você vai encontrar. Tá tudo aí para nós saber. Procura em tempo, porque vai chegar o tempo em que serão tiradas essas informações e aí você vai ficar no escuro. Então, enquanto é dia, agiliza, porque os que caminham em trevas tropeçam. Ah, mas eu venho caminhando na luz. Na luz, você pensa que isso é uma luz. Porém, eu chamo essa luz que você conhece de trevas. Os irmãos me perdoam a minha maneira de expressar, porque eu estou trazendo aqui os manuscritos que foi ocultado de nós, que foi as palavras do nosso Salvador juntamente com seus discípulos. E esse vídeo eu estou fazendo para os defensores da Bíblia como se ela fosse sagrada. Não é sagrada. Uma biblioteca, porém não é sagrada. Ah, irmão, mas você não pode dizer pode. Posso sim, porque realmente agora eu tenho conhecimento da verdade que você não tem. Por isso, às vezes, as pessoas até estranham, né? Você está endemoniado, você está isso, está aquilo. Não tem problema. Quando começaram a me chamar de endemoniado e que eu estava louco, foi aí que eu realmente desconfiei que eu estava no caminho certo. Porque foram as mesmas palavras que disseram para o nosso Salvador. As mesmas palavras que disseram para os seus discípulos. Então agora realmente eu estou no caminho, né? Então é isso, separar luz de trevas. E ai daquele que diz que a luz é treva e que a treva é luz. Ai daquele que diz que o amargo é doce e que doce é amargo. Não, irmão, toma cuidado no que você tem feito a sua vida toda. Você não está cansado desse engano, não? Eu parece que eu já nasci cansado, porque desde pequeno a minha luta é pela verdade. E eu rendo graças ao nosso Salvador porque me socorreu nessa minha angústia, me revelando essas coisas que foram ocultadas aos homens. Porém, chegou a hora de ser reveladas de novo. Assista os vídeos, continua assistindo. Porque agora vós sabeis que o detém a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera somente a um, e agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Salvador desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Tá vendo, irmãos, que aonde há trevas, se a luz chega, todas as trevas são dissipadas. Então ele virá
e com o assopro da boca dele aniquilará, o es, com, aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, nessa hora que ele vir com a luz, tudo aquilo que for treva se desfará. E se você estiver dentro dessas trevas e fazer parte dela, vai ser desfeita. Essa é a segunda morte, né? Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, quem é que faz esses sinais e prodígios de mentira, se não é esta maldito evangelho que o apóstolo Shaul, que é Paulo, ensinou. Ele disse: olha, se alguém vier vos pregar outro evangelho que não seja o que eu vos tenho pregado, seja anátema, maldito. Então, por isso eu digo que o evangelho que você segue dentro do templo religioso, por essa Bíblia sagrada, que se diz sagrada, que não é um evangelho maldito. E você está debaixo de maldição. Logo, quem está debaixo de maldição é um maldito e não vai conseguir a salvação. Então ele veio trazer para nós a redenção através do seu amado Filho, sendo ele mesmo o Logos, a palavra do Pai das luzes. E esse mundo não recebeu. A luz veio, mas eles preferiram as trevas. Agora você, irmão, você não preferiu as trevas, você quer a luz, porém, te disseram que as trevas é luz e que a luz é treva. Mas então você tem um problema. E quem pode te esclarecer isso? O Espírito do nosso Pai. Clama por Ele. E Ele te fará compreender essas coisas. Então, este evangelho maldito, que foi pregado depois que o nosso Salvador, como você viu aqui, escrito, que ele já estava ali operando, porém ainda tinha um que ainda ele tinha que esperar. Em um evangelho de Tiago, lá fala que o nosso Salvador pôs Tiago. Esse evangelho corrupto, Pedro é a pedra fundamental. E nesse evangelho, Tiago, ele é o pilar sobre o qual o mundo se equilibra. O nosso Salvador diz para ele. Então, enquanto ele estivesse por ali, eles não tinham poder de fazer nada. Então, quando esses padres jogaram ele de cima do prédio para baixo, ele caiu e não morreu, eles o apedrejaram depois até a morte. Então veja que depois disso eles começaram com um grande engano, porque aí eles perseguiu todos que tinha os escritos, matou até o último dos discípulos e soltou lei que se alguém tivesse desses escritos, ele seria punido até com a morte, né? Então, em 325 depois do nosso Salvador, foi que Constantino fez esse concílio de Nicéia, e ali eles determinaram quais seriam os que iam entrar na Bíblia. Nessa Bíblia que você diz ser sagrada. Então eles acrescentaram, diminuíram para ficar de acordo com o propósito que eles queriam. Era um imperador romano e queria dominar o povo porque viu que o cristianismo era um
um poder muito grande, e quando ele matava um, nascia 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30. Então faz isso aqui não tem jeito, nós temos que pegar isso a nosso favor. E foi o que fizeram, misturou a igreja com o Estado e aí seguiu. Só que você pegou o bonde andando. Você nasceu aqui há 2.000 anos depois, há quase 2.000 anos, né? Eu nasci em 1975, então a coisa já estava formada. Aí recebemos isso tudo como verdade, porém não é a verdade está lá no meio. Sabe onde está a verdade na sua Bíblia? Nessa folha em branco, que está entre Novo e Velho Testamento. É aí que está a verdade. Mas não tem nada escrito lá, está em branco. É claro, foi ocultado, foi ocultado. Mas, como um bom, vamos dizer assim, um bom detetive, procura. O nosso Salvador quer que você o ache. Procura. Ah, mas no meio dessa tanto. Isso, ele quer que você se esforce. Porque só se esforça que se apoderará dele. Não é do jeito que dizem aí. Não, vem pra cá, batiza aqui, você batizou aqui e tal e coisa. Você estando aqui, ficando aqui na igreja até o resto da sua vida pagando o dízimo, é claro. Você está garantidíssimo. Você tem um lugar lá no reino da glória. Mesma coisa que eles fez no princípio lá, vendia até loteamento no céu. Você vê como é que pode. Eles hoje não dá conta de vender terreno mais, porque viu que o povo largou de ser bobo. Mas não é de tudo inteligente ainda não. Eles ainda compram muita coisa é, espiritual com dinheiro material. Porém, o espiritual deles é ouro de tolo. Não vale de nada. Então, compre ouro puro, purificado pelo Espírito. Só o Espírito pode nos conceder. Então vamos terminar aqui, irmão, a leitura. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Tá vendo, irmãos? Hã? Precisa de receber o amor da verdade para se salvarem. Então, todo engano e injustiça para os que perecem. Então, se eu estou dizendo que você está no engano e na injustiça, você pode ter certeza que está. Por quê, irmão? Porque lá é um templo de pedra, é uma igreja de CNPJ, lá você tem que levar dinheiro, sabe? Isso nada tem a ver com a obra de salvação que o nosso Salvador veio trazer. E por isso Deus lhes enviara a operação do erro, para que creiam em mentiras, tá vendo? O Pai permitiu que eles fizessem a operação do erro, para que crescem em mentiras. E aí, mas lá liberta, lá faz isso, o irmão fulano, o irmão Bertano recebeu essa e essa obra e contou lá na frente. E daí? E daí? Você está esquecendo do Deus deste século? Você não sabe que ele pode operar obras e sinais, hein? E que ele faria maravilhas para enganar? Só porque te disseram que é lá no fim, você acha que ele não está aqui, mas não é verdade. Assim que crucificaram nosso Salvador, ele pôs em prática o seu plano e você faz parte dele. Por isso, você não vê. E ele diz que é esse, é aquele outro, é os Estados Unidos, que é a besta, que vai surgir nos últimos dias. Não, 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 não. É aqui, é na religião, é na religião. O Estado está junto com eles? Está, sim, está todo mundo junto, junto, todos eles. Porém, você deve acordar. Não seja como os demais que fica aí engodado por essas mentiras. Mas devemos sempre dar graças ao nosso Pai por vós, irmãos amados do Salvador, por vos ter o nosso Pai elegido desde o início, desde o princípio, para a salvação.
em santificação do Espírito e fé da verdade, não da mentira. Ah, eu tenho fé pra cacete, mas é na mentira. Tenha fé na verdade. Para que o que pelo nosso evangelho vos chamou, para alcançardes a glória do nosso Salvador, o Cristo. Então, o nosso evangelho e o outro seria anátema. Então você veja, irmão, que tem um outro evangelho aí em que Miguel vem do céu e aparece. Miguel não, Gabriel vem do céu e aparece a Maria e traz um evangelho de um homem que nasceria no ventre de Maria e esse seria o nosso Salvador. É esse evangelho que você segue. Aquele que o apóstolo Paulo disse em outras partes, ó, se eu ou até um anjo do céu descer para vos anunciar outro evangelho, seja maldito. Porém, você recebeu o evangelho maldito quando você crê que o nosso Salvador veio no ventre de Maria Virgem. Que conversa fiada, né? Eu também acreditei nisso, porém, com o pé atrás toda a minha vida até eu poder ter acesso aos escritos que eu tenho hoje. Mas e você aceitou e ficou aí folgadão, deitado na sua rede, na sua igrejinha, sentado no seu banco, fazendo seus cultos ao morto? Cuidado, cuidado, você pode perder a sua alma. Mas para todos quanto acompanha com os vivos ainda está em tempo. Agora, para aqueles que já morreram, fazer o quê, né? Já foram. Estais, pois, firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa e o próprio Salvador, o Cristo, nosso Pai, que nos amou em graça, deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e vos conforte em toda boa palavra. Aí você pega aí essa parte que ele disse aqui e fala assim, é a Bíblia, irmão, é a Bíblia. Não, 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 não. De jeito nenhum, não é a Bíblia. É as palavras que foi dita lá. Você não deve confiar no que está dentro da Bíblia, porque foi acrescentado, foi diminuído. Não é difícil compreender, mas se você começar a ouvir esses escritos, que são os manuscritos mais antigos que tem, do primeiro, segundo, terceiro século, então você vai estar mais próximo da verdade para você compreender. O que o nosso Pai está me dando de esclarecer aqui. Porém, irmãos, é só pelo Espírito, né? Meus irmãos, já está chegando aqui a 40 minutos quase, então eu vou terminar esse vídeo. Mas eu quero terminar pedindo aos irmãos que se inscreva no canal, clica naquele sininho para você receber notificação dos próximos vídeos. Deixe o seu like também e, se for possível, no tempo que você está ouvindo o vídeo, não custa, clica ali nos comentários e faz um comentário, diz ao menos de onde você está falando, seu nome, e já está de bom tamanho, porque assim o YouTube compreende que esse vídeo é relevante. Se bem que hoje não está sendo relevante para ninguém, ninguém quer saber das coisas do nosso Pai, todo mundo quer saber do mundão. Mas, se você está aí ouvindo esse vídeo até agora, é porque para você foi relevante e deve ser passado a mais pessoas. Então faz isso, irmãos, né? Vamos levar a palavra da verdade, porque a da mentira já foi levada há 2000 anos. E essa precisa de nós
alertar os nossos irmãos. E se o nosso pai me der mais alguma coisa a respeito disso aqui, depois nós vamos lá em Apocalipse, vamos ler lá também, onde fala das duas bestas. Apocalipse, irmãos, que te disseram que é de João, o apóstolo, é mentira, é mentira. Aquele Apocalipse pode ter sido escrito por um João, mas não o apóstolo. Então, por aí você vê, diz que era um discípulo de Cerinto, um judeu, quem escreveu. Então, vamos ver, né, meus irmãos? Se os irmãos quiserem ver essa outra segunda parte, os irmãos falam e aí nós vamos gravar essa parte onde fala as duas bestas, né, do Apocalipse. Shalom, que a paz esteja com todos, amados irmãos.